Bom dia a todos. Nós vamos fazer mais um vídeo hoje desse canal Educação Política e Soberania Nacional. E hoje eu vou tocar num ponto importante que é sobre o capitalismo, né? Então nós vamos falar do capitalismo ideal, do bom capitalismo, porque a gente fala capitalismo, é diferente de comunismo, não sei o que, aquela coisa toda. Eu provavelmente, se eu vou falar bem do capitalismo, a esquerda vai vir em cima de mim dizendo que eu estou a favor disso, não. E eu vou explicar direitinho o que acontece com essa questão. O capitalismo, conforme preconizou Adam Smith, obviamente não com essa intenção necessariamente que eu estou colocando, mas o Adam Smith ele falava exatamente da questão como centro principal do capitalismo, que as coisas eram regidas por um princípio de procura, ou seja, a maior procura gerava aumento de preço, a menor procura gerava queda de preço. É a lei da oferta e procura, né? Tem muito produto oferecido, o preço cai. Tem muita gente querendo comprar, o preço eleva. Isso é uma coisa básica que funciona quase que de uma forma espontânea, não precisa ter ninguém ali controlando. Acontece que esses processos econômicos eles são extremamente dinâmicos. E eu digo sempre que no capitalismo, todo empresário tende para o monopólio. Não quer dizer que todos vão chegar a ser monopólio, é lógico. Mas todos gostariam de ser monopolistas. A padaria gostaria de ser a única num raio de 1 quilômetro, porque ele sabe que até 500 metros da padaria, as pessoas todas daquele círculo ali, que envolve como ponto em torno da padaria, eles vão preferir a padaria daquele que está sozinho e provavelmente ele vai poder cobrar preços mais altos ou não fazer ofertas, porque ele vai ter um mercado cativo. Então, dentro das microestruturas capitalistas, nós vamos encontrar micromonopólios, que é regional, sazonal, enfim, vários aspectos podem levar a isso. Mas, na verdade, o que toca o coração de cada empresário é a vontade de ser sozinho no mercado. Ninguém gosta de concorrência. Isso é uma demagogia. A concorrência é bom. É boa num plano mais amplo, mas no íntimo você gostaria de trabalhar de uma maneira sozinha. Você não gostaria de botar ninguém para concorrer com você, né? Isso é uma lógica humana, inclusive, não tem outro pensar diferente. Acontece que tem duas questões aí. Primeiro, que a gente não pode colocar o interesse empresarial acima do interesse da sociedade. A soberania popular tem que estar acima de tudo. Isso se obtém com um regime democrático. Então a gente tem que pensar sempre assim: antes de estudar a economia, temos que buscar meios da sociedade ser democrática, ou seja, só ser proibido aquele que quer combater a democracia, aquele que quer ser ditador, quer pregar ditadura, quer pregar o esmagamento das oposições, etc. Esse não pode, esse tem que ser proibido por lei, tem que prender, porque ele está contra a democracia. Mas do resto, todos têm direito de se manifestar. Então isso é o primeiro ponto. Primeiro é o regime democrático, depois vamos olhar o sistema econômico. Então, quando fala em capitalismo, né, o capitalismo ele funciona até um determinado patamar. Quando ele começa a concentrar em poucos grupos, né, determinado comando de um mercado qualquer, de qualquer produto, a gente entra numa outra faixa que eu me nego, aí sou eu. Pode estar certo, se isso virar uma tese, pode dizer, eu fui pai dessa tese, porque eu é que estou dizendo isso mesmo. O capitalismo, ele tem um limite, o limite da concorrência.
quando começa a ter um pequeno grupo ou até um único fornecedor, seja para vender ou para comprar, deixou de ser capitalismo. Entra no cartel. Cartel não é capitalismo. E aí é que as coisas começam a se confundir. Aí vamos privatizar tudo porque a iniciativa privada é mais eficiente. Aí que começam as falácias. As falácias que andam por aí o tempo todo, vendendo ideia, o povo achando que é isso mesmo, que não conhece, não estuda. Então a mídia coloca ideias completamente sem sentido, né? E uma delas é essa: livre concorrência, o mercado, o Estado é ineficiente. Isso tudo é besteira. Você tem luz, tem energia, tem gás graças ao Estado que botou isso aí na tua casa. Agora quando começa a coisa a funcionar e se torna um caça-níquel, porque aquilo é uma receita que não tem risco nenhum, né? Aí passa para o privado, aí é um grupo que monopoliza aquilo. Quer dizer, isso não tem sentido, gente. Isso aí é pura ignorância mesmo. Vamos falar a verdade. O que se faz com essas privatizações é mexer em setores vitais para a sociedade. Então, vamos falar sob o ponto de vista das empresas. A empresa chegou a um determinado patamar, quando começa a existir monopólio ou cartel. Monopólio é um só, e cartel são poucos que combinam preços, combinam até áreas onde vão vender. Tem certos mercados aí que se você vai num lugar não consegue comprar uma determinada marca, porque aquela marca está combinada com a outra, que aquele lado só aquela vai vender. Isso aí dizem que é proibido, mas não tem quem comande. O poder econômico é muito forte, então elas fazem o que querem. Então é aí que a gente tem que entrar com a mão do Estado. E em democracia, um Estado democrático, em que todos vão apitar e reclamar. E não vão deixar essas empresas ficarem soltas fazendo o que bem entendem. Agora, tem uma outra coisa para se falar, que é a mistura aí. Quando se trata de energia, moradia, alimentação, vestuário não, mas educação, né? As energias, né? Nos seus vários modais de energia, seja ela elétrica, seja através do petróleo, do gás, enfim, tem que haver a presença do Estado, sendo dona do negócio. Pode eventualmente alocar uma área, mas a gente tem que pensar que essas coisas, energia, transporte, inclusive eu preconizo a ideia de que tem que ser gratuito para todos. Por quê? Porque o transporte é como a corrente sanguínea. A economia, para funcionar, as pessoas não podem ter dificuldade de se locomover. A pessoa está sem dinheiro e mora longe, ela vai ficar presa lá, porque ela não vai ter dinheiro para vir para uma área mais favorável para ela trabalhar, até para buscar um emprego. Então, o transporte ele não pode ser limitante, ele tem que ser dividido por toda a sociedade, e a gente tem um transporte confortável, com frequência certa, perfeito, né? Como nós sempre tivemos aqui na época do trem, por exemplo, mas tem que ser para o Brasil todo e tal. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre as políticas de transporte. Mas o que eu quero dizer é que esses setores, eles têm que estar na mão do Estado. Se não na posse da execução daquela própria atividade, ele deverá estar como um controle rigoroso da atividade, com normas que favoreçam ou não a empresa. Agora, vamos pensar aqui também a favor dos empresários. Nenhuma empresa tem que ter como sua própria atividade obrigação social. Não, a empresa tem que cobrar baratinho para ajudar o povo. Isso também é outra falácia. A empresa tem que ter lucro. Empresa privada sem lucro quebra. Então a gente também não vai querer, porque as pessoas agora aqui no Rio de Janeiro estão reclamando que o metrô chega no sábado, a linha que vai até a Pavuna, ela para e tem que fazer baldeação no Estácio. É um absurdo isso. Por quê? Agora, por que ela faz isso? Para economizar. Aí os trens andam lotados, ninguém mais senta no metrô, todo mundo anda em pé,
porque elas concentraram, né? E agora com a outra linha que vai até a Barra, no Jardim Oceânico, aí piorou a situação, é um mundaréu de gente. Você sempre agora tem um metrô lotado, né? Antigamente a gente reclamava do trem da Central, que era assim, mas agora o metrô está fazendo a mesma coisa. Mas, gente, vamos pensar, o metrô tem que fazer isso, senão ele quebra. É privado. Agora, se for o Estado não tem que ter lucro. O Estado tem que investir a fundo perdido para o benefício da sociedade. Então, metrô, trem, esse negócio de transporte em todos os modais tem que ser gratuito. Para começar daí, porque isso vai favorecer o povo. E outra coisa, aquele dinheiro que o povo economizaria do transporte, ele bota no mercado para circular. Então, ninguém vai perder nada. A gente vai fazer como se fosse uma vaquinha para todo mundo andar de graça. Só que essa vaquinha é através dos impostos, através das coisas que o Estado é que vai bancar. Mas não é o Estado que vai bancar, somos todos nós. Mas todos nós vamos ser beneficiados. E aí podemos fazer transporte para todos o dia inteiro, não tem esse negócio de... Chega uma hora, você não tem mais nada para andar, a pessoa não pode sair de casa. Isso está errado. A gente tem que ter a hora de uma quantidade maior de passageiros. Agora, se não vai cobrar nada de ninguém, tanto faz. Ela tem que ter um custo fixo para trabalhar o dia inteiro com uma regularidade nesse transporte. Correto? Então, gente, o que a gente tem que pensar? Capitalismo é muito bom, até que chegue a hora do monopólio e do cartel. Quando entra monopólio e cartel, o Estado tem que entrar. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ninguém vai controlar monopólio e cartel. Vocês querem ver um outro exemplo? A Vale do Rio Doce, que agora chama Vale. Houve um acidente que foi uma catástrofe monumental, talvez a maior do mundo em matéria de estrago, né? De toda uma ecologia, de pessoas que morreram com a inundação daqueles dejetos todos, né? Porque uma empresa de mineração ela tem que ter barragens para acumular os dejetos todos da produção dela, né? E o que acontece? Quando era estatal, nunca aconteceu isso. Porque o Estado investe a fundo perdido. Então a barragem, ela tem que ter uma segurança muito grande e não é um custo, porque a empresa estatal, o custo dela é social. Ela tem que cuidar da sociedade, ela tem que trazer recursos para a sociedade, mas também cuidar da sociedade. Então a Vale simplesmente não investiu no reforço das barragens. E a gente sabe que os laudos dos especialistas, dos peritos, etc., já tinham alertado a diretoria da Vale para a necessidade de investir ali. Mas aquilo é um custo tremendo e que para ela é custo. E custo ela vai economizar ao máximo, só que ela correu um risco além da conta. Houve aí uma incompetência de avaliação da direção da Vale. Pergunta se alguém foi preso, se alguém foi condenado, se alguém... Nada, porque aquilo tudo tem, como diz na gíria, a acochambração. Tudo fica como está, enrola daqui, enrola, daqui a pouco o povo esquece, a maioria dos prejudicados morreu, entendeu? Os outros ficaram lá com as suas situações deficientes, e aí, não tem condição. Então nós temos que parar com essa história de discutir capitalismo, comunismo, não sei o quê, e esquecer que as políticas públicas têm que ter uma condição de forma que atenda à população em primeiro lugar. A gente tem que ter uma política pública que evite a concentração de renda e a existência de pobreza, a existência de analfabetismo. É isso que tem que ser feito. Só que o Brasil hoje, a dívida está aumentando, por quê? Porque quem está comandando são os banqueiros. Então, a dívida passou, quando deram esse golpe aí, passou de 60% do PIB, já está quase chegando a 100% do PIB. Primeiro que o PIB caiu tremendamente, porque eles, com essa história de cortar custo, que Estado não tem nada a ver com uma casa de família. Ele tem que cortar despesas desnecessárias, isso como qualquer atividade.
mas ele tem que investir, ele tem que criar os mecanismos, por quê? Porque o próprio Estado se beneficia quando a sociedade cresce, porque ele tem mais imposto a recolher, certo? Então, nós temos que pensar aqui isso, o capitalismo é muito bom, mas até um ponto de tamanho de empresa. Daí para frente é o Estado que tem que ser o protagonista, seja no controle rigoroso da sociedade sobre as corporações, seja o Estado mesmo participando, como sempre foi. Você vê, nós tivemos uma Embraer que agora nesse golpe foi tomada pela Boeing, e conforme o candidato que vença aí, acabou mesmo, não tem mais jeito. A nossa tecnologia aeroespacial foi toda literalmente, sem trocadilho, para o espaço, né? Acabaram com ela, e aí é isso que está acontecendo no Brasil hoje, com esses liberais, esses neoliberais, que fazem o jogo dos grandes interesses internacionais, que é o que está todo mundo de olho. Quando eles tomarem tudo, nós vamos virar aqui uma África, vamos levar tudo, e tem mais, dependendo do candidato que ganhe, o produto de maior venda que nós vamos ter é a motosserra, porque ele já disse que vai acabar com essa história de ecologia, do IBAMA, vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, e vai passar a motosserra em tudo, e a madeira vai ser um produto de venda, certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Capitalismo é bom até um limite. Daí esse limite, nós temos que fazer políticas públicas que invistam nessas áreas: energia, transporte, educação, saúde e moradia para quem não pode ter acesso a uma casa própria, mas o Estado deverá fornecer isso aí, a preços bastante subsidiados, para eles poderem ir morar num lugar com segurança. Então é isso, gente, que eu quero passar para vocês, e a gente não deixar se levar por muita falácia. Então, se você gostou, se inscreva, clica aí, compartilhe bastante, vamos defender a soberania nacional, e bota no sininho para poder receber sempre uma comunicação de novos vídeos. Muito obrigado a todos, e que salve o Brasil, o povo brasileiro.